Good morning, nono ano. Então, bom dia, nono ano. Então, nossa aula de inglês hoje é sobre o simple present, que é o presente simples. Então, vocês já viram simple past, né? O passado. Agora, vocês vão ver o presente. Então, o tempo verbal simple present corresponde ao presente do indicativo em português. Utilizamos para falar sobre ações habituais que fazem parte da rotina, repetidas no presente. Neste caso, costumamos acompanhar o verbo com advérbio ou expressões de frequência que dão maior especificidade à ideia da frase, como. Então, aqui são os advérbios de tempo no presente. Então, por exemplo, every day, todos os dias, every week, toda semana, every weekend, todo fim de semana, every night, toda noite, every month, todo mês, every year, todo ano. Esses advérbios de tempo do presente, eles sempre são usados no final da frase, tá? Então, tem que ficar atento. Então, vamos lá ver as regras. As regras ortográficas aplicam-se exclusivamente à terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Para as outras pessoas, o verbo não se flexiona. Então, o que isso quer dizer? Todas as regras que vocês vão ter que memorizar é só para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, que é ele, ela, e o it é um pronome neutro, que é usado para coisa, objetos ou animais, tá? Ele ou ela, no singular. Então, todas as regras é só para a terceira pessoa do singular. Então, para as outras pessoas, o verbo não vai alterar, não tem mudança. Então, na maioria dos verbos, acrescenta-se S. Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, for he, she, it, nós vamos colocar S ao final do verbo. Então, por exemplo, dance, dances, live, lives, talk, talks, feel, feels, get, gets, take, takes, throw, throws. Então, a gente só pode colocar o S quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, he, she, it, tá? E na forma afirmativa. Então, vamos ver o exemplo. She, terceira pessoa do singular. Ela, she likes. Ela gosta. Então, esse S não é marca de plural. Muito pelo contrário. Em inglês, esse S está marcando o singular. A terceira pessoa do singular. I like. Eu gosto. Então, aqui, ó, primeira pessoa do singular. Não levou S. Por quê? O S é só para a terceira pessoa do singular. He works. Ele trabalha. Levou o S, porque he é terceira pessoa do singular. We work. Primeira pessoa do plural, não leva S, nós trabalhamos. Então, como eu disse, o S é só para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Conjugação na terceira pessoa do singular, he, she, it. O verbo só será conjugado na terceira pessoa do singular. Isso mesmo, diferentemente do português, flexionamos o verbo apenas para he, she, it. Então, aqui, ó, to play, que é jogar, brincar e tocar. I, you, we, they, play, tá vendo? O verbo não foi flexionado para I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. Então, o verbo não flexionou, não levou o S. Agora aqui, ó, he, she, it, ele ou ela para coisa, objeto ou animal no singular. He, she, it, plays, tem que conjugar o verbo. Bom, em verbos terminados em SS, SH, X, SH, O e X, acrescenta-se ES. Então, se os verbos tiverem essa terminação, a gente não vai colocar apenas o S, tem que colocar ES, mas para a terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, he washes, terminou em SH, então ficou com ES. He washes, ele lava. You wash, você lava. Então, you não é terceira pessoa do singular, não acrescenta nada no verbo, não flexiona, não conjuga. She goes, por quê? Terminou com O. Se o verbo terminar com O, tem que colocar S. She goes, ela vai. I go, eu vou. Então, aqui não é terceira pessoa do singular, o verbo não muda. Em verbos terminados em consoante mais Y, retira-se o Y e depois acrescenta-se S. Então, vamos ficar bem atentos. Se o verbo terminar em Y, precedido de uma consoante, com uma consoante antes dele, vai ter que tirar o Y e depois acrescentar IS. Então, por exemplo, o verbo study. He studies. Então, aqui o verbo perdeu o Y, porque tem uma consoante antes dele, o D. Perdeu o Y e ganhou o IS. He studies, ele estuda. Agora aqui, we study, nós estudamos. Não perdeu o Y, nem não ganhou IS. Por quê? Não é terceira pessoa do singular. Então, lembrando novamente, o S, IES, o ES, ele marca o singular em inglês. Não é marca de plural esse S.
She carries, ela carrega. They carry, eles carregam. Aqui o verbo não foi flexionado, não foi conjugado. Ele só foi conjugado aqui, ó, no she, porque é terceira pessoa do singular. Em verbos terminados em vogal mais y, acrescenta-se s. Então, se o verbo terminar em vogal mais y, não vai tirar o y para botar ies, só vai botar s. Então, aqui, ó, she plays. Então, o verbo terminou em y precedido de vogal. Então, se terminar y precedido de vogal, não vai perder o y, é só botar o s. She plays, ela joga. You play, você joga. Ó, não teve alteração, porque não é terceira pessoa do singular. He buys, ele compra. Terminou em y precedido de vogal, então só colocar s. I buy, eu compro. Não teve alteração, porque não é terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui, ó, affirmative form. Forma afirmativa, verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, lembrando, quando for conjugar o verbo, não pode colocar o to. O to é para indicar que o verbo está no infinitivo. To work, trabalhar. Então, aqui, ó, I work. Não teve alteração. Eu trabalho. You work. Você trabalha. He works. Ele trabalha. She works. Ela trabalha. It works. Ele ou ela trabalha ou funciona. Então, aqui, ó, he, she, it. O que nós acrescentamos ao verbo? S, porque é terceira pessoa do singular. Nas demais pessoas, não se acrescenta o S. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles trabalham. Let's practice, vamos praticar. Então, exercícios com simple present. Número 1. Conjuga os verbos abaixo na terceira pessoa do singular. Então, aqui vocês vão conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. They cry. The baby é o bebê. Então, pode ser he ou she, terceira pessoa do singular. Então, vai conjugar o verbo. O cry ficou cries. Por que cries? Terminou em y, precisa de consoante. Então, tirou o y e botou ies. I watch. Então, esse verbo aqui, watch, vocês vão ter que conjugar. Porque she. Aí, vocês vão ver o que vocês vão botar no verbo quando ele termina em ch. Então, vocês vão pegar os verbos que estão aqui do lado e vão conjugar na terceira pessoa do singular. Para isso, vocês vão olhar a regra lá em cima, tá ok? Então, aqui só uma observação, ó. Samuel and Fernando. Aqui é terceira pessoa do singular? Não, é terceira do plural. Se é terceira do plural, o que acontece? Conjuga o verbo. Bom, complete as frases abaixo usando o simple present, ok? Nos verbos em parênteses. Então, aqui, ó, exemplo. Alex to the movies every week. To go. Então, o que vocês vão fazer? Vão tirar o to do verbo e fazer o quê? Conjugar. É um verbo que terminou em O, então acrescentou o quê? ES. Aqui é a mesma coisa, vocês vão tirar o to do verbo, não pode ficar com to. To é quando está no infinitivo. Conjugou, tem que tirar o to. Vai tirar o to do verbo, vai colocar o verbo aqui. Se for terceira pessoa do singular, vai acrescentar S, ES ou IES, aí vocês vão ter que olhar lá em cima na tabela para saber qual é a regra. Então, por exemplo, they é terceira pessoa do singular, kids é terceira pessoa do singular, you é terceira pessoa do singular, we é terceira pessoa do singular. Então, lembrando, quando não for terceira pessoa do singular, é só tirar o to e repetir o verbo. Então, aqui, circule a opção correta nos parênteses. She. Qual é a opção correta para she? Have ou has? Terceira pessoa. He. Needs ou needs? Então, vocês vão ver aqui qual é a forma correta para a terceira pessoa do singular e circular. Tá ok? Goodbye.